Fala galera, vamos aí para mais um bloco dessa aula 11, agora tratando de Davi Ricardo, ou David Ricardo, dependendo da pronúncia. Ricardo, ele vai ser um dos economistas liberais, ele vai trazer uma contribuição interessante, que é o quê? Ele vai tanto fazer uma análise sobre a questão dos salários, quanto entender que o preço das mercadorias tem um custo produtivo que está inerente à ideia de matéria-prima, de salário, de transporte, de tudo. E aí a gente entra numa situação complexa, que é o quê? Basicamente, quando o Ricardo teoriza que o salário compõe o preço do produto, ele dá a entender para o empresário, para o industrial, para o burguês, que a partir do momento que eu reduzir esse salário, eu vou conseguir reduzir o custo da produção, que o salário faz parte de um dos custos inerentes à produção. E aí, o Ricardo, ele acaba abrindo espaço, dando asa para que eu tenha um enfraquecimento dos salários, pois a partir do momento que você entende que o custo do produto ele tem imbuído o salário, se eu cortar o salário, o preço do produto fica mais barato. E se eu pago um salário alto, o empresário vizinho paga um salário mais baixo, eu vou ter um cenário em que eu vou sofrer para concorrer com o produto alheio, porque afinal aquele produto vai ser mais barato que o meu. Então, o Ricardo, ele vai analisar essa construção do salário nesse sentido. Até vai ajudar a contribuir, vai ter um trabalho que vai ser a famosa lei férrea dos salários, onde o Ricardo acreditava, de uma forma ilusória, que o salário ele era aquilo que era necessário à subsistência dos trabalhadores. E que se o salário fosse baixo demais, esses trabalhadores não iriam trabalhar nas fábricas. Eu vejo que o ponto problemático é acreditar que o salário seria baixo a ponto dos trabalhadores largarem esse emprego. Porque pior do que ter um salário baixo é não ter salário. Então, o Ricardo, ele depois vai ser complementado pelo autor, que a gente vai ver logo em seguida, que é o Thomas Malthus, a partir de uma visão malthusiana, onde entende que a miséria, a pobreza, ela é necessária na construção desse Estado liberal capitalista. E aí, a partir dessa construção, você vai ter pessoas que não vão receber salário, pessoas desempregadas que vão acabar formando um exército de reserva. Então, a partir do momento que eu tenho uma força de trabalho excedente, eu tenho cada vez salários mais baixos. E aí a fala do Ricardo, ela é problemática. Quando você percebe que o salário ele é necessário à sobrevivência do trabalhador. Hoje, um salário mínimo, ele não consegue atender a sobrevivência mínima do trabalhador brasileiro. Então, em várias partes do mundo, isso também acontece, em que você tem que ter numa família 2, 3 pessoas empregadas para que possa ter o mínimo de sobrevivência naquela residência, naquela unidade familiar. Então, eu tenho um cenário muito complexo quando você trata que o menor salário possível, ele atende minimamente o trabalhador. Não, ele não atende. Ele até complementa a teoria dizendo que quando o salário é alto demais, isso gera também problema. E aí, o salário tem que ter no meio termo. Tem que estar numa faixa tanto que atenda o lucro do empresário, quanto atenda a sobrevivência do trabalhador. Só que aí, de novo, é importante a gente perceber que trabalhadores não têm uma força política organizada, como a gente pensa no mundo liberal, a partir da lógica do salário baixo, para poder pleitear um salário mínimo, para poder pleitear um salário que possa atender suas necessidades. É daí que, lá na Revolução Industrial, eu comentei com vocês que você tem uma perspectiva de organização em trade unions, em sindicatos, em greves, em manifestações para poder combater isso. E aí, outro ponto também do Ricardo que vale a pena a gente pontuar é que ele fala dessa composição do valor do produto. Então, logo, se eu tenho um produto que tem um custo menor, eu tenho um produto mais barato, e isso, obviamente, é atrativo, porque afinal, com um produto mais barato, eu tenho um produto que vai ser mais comercializado. Então, o Ricardo, ele teoriza isso e também ele vai acompanhar aquela linha da lei da oferta e da procura que outros autores, como Keysnar, Adam Smith, pensaram e trataram nesse sentido. Então, é legal a gente imaginar o Ricardo como um cara que começa a enxergar a ideia do salário
e acredita que o salário ele atenda minimamente a sobrevivência dos trabalhadores. E aí, com o passar de novos intelectuais, de surgimento de novas ideias, você vai começar a perceber que esse elemento vai ser duramente criticado. Beleza? Esse é o Ricardo. Ricardo é tranquilinho, rápido. Daqui a pouquinho a gente volta para falar do Malthus, que é um liberal e é um cara que traz uma contribuição bem legal para a gente poder visualizar como é que a miséria é tratada. Valeu? É isso. Aquele abraço.